Pessoal, vamos fazer agora um balanço dos governadores eleitos nesse segundo turno. A gente vai colocar a arte, né, aqui no telão. Só que para a gente analisar esse cenário estadual, eu vou chamar agora o nosso colega Gustavo Zucchi, que é repórter da coluna do Igor Gadelha. Zucchi, boa tarde, meu querido, tudo bem? Boa tarde, Larissa. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui o Metrópolis, acompanhando toda a cobertura das eleições ontem, hoje, né? Que a gente tem feito 12 horas de cobertura. 12 horas de cobertura. Saímos daqui tarde, hoje cedo já estávamos apurando para trazer todas as novidades aqui para vocês, né? É isso aí, Zucchi. Bom, a gente acabou de mostrar, a gente vai mostrar o mapa, a gente pode até juntos aqui dar uma olhada nos governadores eleitos agora no segundo turno. Então a gente tem, né, Alagoas, Paulo Dantas, do MDB, Amazonas, reeleito Wilson Lima, do União Brasil, Bahia temos o Jerônimo, do PT, Espírito Santo, Renato Casagrande, do PSB, Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, PSDB, Paraíba, João Azevedo, do PSB, Pernambuco, Raquel Lira, PSDB, Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também do PSDB, Rondônia, temos o Coronel Marcos Rocha, do União Brasil, Santa Catarina, Jorginho Melo, PL, São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e em Sergipe, Fábio, do PSD. E confirmamos ontem a mística que envolve Minas Gerais, né? Mas primeiro, antes da gente falar de Minas, tem alguma coisa que você quer destacar aqui? Algo te surpreendeu entre esses nomes? Olha, Larissa, o meu destaque, com toda certeza, é o PSDB, que conseguiu 3 governadores ontem, entendeu? O partido passa por uma reformulação, por uma reconstrução, né? Para quem não lembra, o partido queria ter um candidato próprio à presidência da República, fez prévias, foi eleito João Dória como candidato do partido, o partido acabou desistindo de concorrer à presidência da República, perdeu São Paulo, perdeu no primeiro turno São Paulo, o candidato do PSDB em São Paulo, Rodrigo Garcia, não conseguiu ir sequer ao segundo turno, foi derrotado em primeiro turno, o que acabou com uma hegemonia de 28 anos do PSDB em São Paulo. 28 anos. E agora eles conseguiram 3 estados importantes. Conseguiram o Rio Grande do Sul com o Eduardo Leite, que com toda certeza aparece como uma liderança futura para o PSDB aí nos próximos anos, com a Raquel Lira em Pernambuco também, rompendo uma hegemonia do PSB, aí que já durava também mais de uma década, e no Mato Grosso do Sul, com o Eduardo Riedel, que foi um personagem aí de um debate presidencial, quando o Bolsonaro, apesar de estar tudo certo para apoiar o Tucano no Mato Grosso do Sul, mudou de ideia de última hora e no debate pediu voto pro Contar, adversário do Riedel no segundo turno. Então acho que meu destaque é esse, o PSDB com uma sobrevida. Os 3 governadores que o PSDB conseguiu agora é o mesmo número que ele conseguiu em 2018, então fica na mesma. Claro, perdeu São Paulo, o maior colégio eleitoral importantíssimo, mas pelo menos aí os tucanos têm um vislumbre de um caminho para essa reconstrução. Acho que esse seria meu destaque nas eleições de ontem, Larissa. Perfeito, Zucchi. Agora a gente vai falar de Minas Gerais, porque você sabe que me bateu uma dúvida, assim, quando eu estava vendo que Minas Gerais não estava virando, e no cenário nacional, Lula já estava na frente, e eu falei, não, gente, eu acho que não vai virar, acho que vai ser a primeira vez na história que Minas Gerais não, tá? Então, confirmamos ontem a mística que envolve Minas Gerais. No estado, Lula fez 50,20% dos votos, Bolsonaro ficou com 49,80%, um resultado muito parecido com o do Brasil e também que não mudou muito em relação ao primeiro turno. Será que isso pode ser visto como uma derrota para o Romeu Zema, que mesmo reeleito ainda no primeiro turno, né, e tendo apoiado Bolsonaro, não conseguiu reverter o voto nos mineiros ou não? Olha, Larissa, confesso assim, os bolsonaristas, a campanha do presidente Jair Bolsonaro esperava muito de Minas, esperava muito do apoio do Romeu Zema. E realmente foi um resultado surpreendente em termos numéricos, né? O presidente Jair Bolsonaro perdeu no primeiro turno em Minas também, só que nesse segundo turno ele conquistou quase 1 milhão de votos em Minas. Pelas minhas contas, assim, de cabeça, foram 920 mil votos a mais que o Bolsonaro teve no segundo turno em Minas, incluindo virando em algumas cidades importantes. Grande BH, o Bolsonaro ganhou, Betim, Bolsonaro ganhou. Isso foi muito importante, isso foi trabalho do Romeu Zema. Em comparação, o presidente Lula, no segundo turno, ele ganhou em Minas no primeiro turno, no segundo turno ele conseguiu apenas uns 300
300 e poucos mil votos a mais. E ficou ali muito parelho, todo mundo acompanhando a votação em Minas ali com lupa para ver se Bolsonaro ia conseguir ou não vencer em Minas e perder nacionalmente, que ia ser uma quebra de paradigma. Não aconteceu. Derrota de Zema? Eu diria que depende se você olha o copo meio cheio ou meio vazio. 920 mil votos a mais em um segundo turno é muita coisa. E foi um resultado significativo que realmente colocou o Bolsonaro ali muito perto de conseguir, talvez até vencer a eleição. Foi a eleição mais apertada que a gente teve na história, muito por conta desse embate parelho em Minas. E, na minha opinião, muito desse resultado do presidente Jair Bolsonaro em Minas veio por conta do trabalho do Romeu Zema, que realmente, o Bolsonaro foi 6 vezes a Minas no segundo turno, nas 6 o Zema estava do lado dele, estava fazendo campanha, botou o bloco na rua, com os prefeitos, chamou prefeituras para tentar reverter o resultado do Lula. Não deu, o presidente Lula é muito forte também em Minas, mas foi realmente 920 mil votos a mais em Minas que Bolsonaro obteve no segundo turno, Larissa. São pontos interessantes, né, Zucchi? Porque mostra pra gente como um estado, ali você pegando as regiões de um único estado, como as regiões votam diferente. Então, se você pegar ali o centro, né, como você falou, de Minas, pode ter votado mais em Bolsonaro. Regiões mais ao nordeste de Minas, ali eles votam mais em Lula, como por exemplo no Vale do Jequitinhonha. Então, por curiosidade, né, essa região nordeste, o Vale do Jequitinhonha, ali pegando essa região ali colado com o nordeste do país, a apuração vai chegando depois, né? Então, por isso também que a virada de Lula demorou um pouco. E aí tem um outro ponto também, porque no primeiro turno, o Romeu Zema, governador, ele ficou neutro. Ele foi apoiar mesmo o presidente Bolsonaro depois de reeleito, né? Porque ele não queria também perder votos. Então, não necessariamente a pessoa que votou no Romeu Zema no primeiro turno votou no Jair Bolsonaro. Pode ter votado no Zema e no Lula. Então, é difícil, né, fazer esse cálculo. É difícil mensurar realmente o quanto foi o Zema, em quanto foi o segundo turno, né? E Minas Gerais, como você falou, é um lugar interessante porque tem um pouco de Nordeste, tem um pouco de Sudoeste. Então, tem muitas diferenças. Assim, pelos resultados, o Lula ganhou em 564 municípios em Minas, o Bolsonaro ganhou em 200 e pouco, eu não vou lembrar exatamente o número correto, mas ficou ali o Lula com mais municípios, o Bolsonaro com menos, mas às vezes o Lula em locais com menos eleitores e o Bolsonaro em locais com mais eleitores, como por exemplo é o caso de Belo Horizonte, né, a capital, e a grande Belo Horizonte, que tem mais eleitores também. Então, realmente mensurar ali quem votou em Zema e comprou a ideia de votar em Bolsonaro no segundo turno, ou quem votou em Zema no primeiro turno e acabou votando em Lula no segundo turno, isso não dá para saber porque a gente não sabe como as pessoas votam, a gente só consegue definir as regiões, né, como que foi o voto nas regiões. Mas realmente acho que mostra que foi um embate muito parelho em Minas, como foi no Brasil todo. Então, se Minas é o retrato de Brasil, esse paradigma não foi quebrado, viu, gente? Não foi dessa vez. Não foi dessa vez.